Ah, aquele Nescau tava muito bom mesmo. Que Nescau bom. Coisa boa. Agora bora lá. Terceiro. O capitalismo concorrencial, presente nos inícios da era burguesa, transformou-se cada vez mais em monopolista. Entretanto, devido ao fato de que a indústria cultural necessita o tempo todo prestar atenção. Peraí, eu vou bocejar e já volto. Tá. Prestar atenção às necessidades genéricas de seus consumidores por meio de um olhar estatístico aguçado, o espírito inicial do liberalismo ainda sobrevive em alguma medida nesse âmbito, pois necessita sempre de talentos capazes de sintonizar as mercadorias com as tendências de recepção. Nesse processo, toda máquina gira sem sair do lugar, pois os produtos são resultado de fórmulas para se oferecer o mesmo como se fosse novidade. Tal não significa, porém, que o divertimento, a pura associação livre, seja ruim em si mesmo. O grande problema é que a indústria cultural exerce uma espiritualização forçada do lúdico, que pode ser visto em uma forma não corrompida na arte leve ou cultura popular. Por outro lado, todo o esforço da grande arte em elaborar radicalmente seus materiais é transferido para uma técnica exaustiva que pretende extrair de cada detalhe das obras de cultura de massa o que o espírito capitalista aproveita e deseja fomentar na mente dos consumidores. Assim, a indústria cultural realiza uma síntese perversa entre o jogo da cultura popular e a sobriedade da arte erudita, falsificando ambas. O resultado é um processo de adaptação sistemática do indivíduo na totalidade, que se dá em termos mais específicos de linguagem estética, no humor sarcástico com as cenas de pancadaria e humilhação dos personagens, tal como as surras que o Pato Donald leva nos cartoons. O espectador ri de sua própria condição de rejeitado pelo sistema. Além disso, todo o brilho dos nomes dos astros nos filmes e das imagens televisivas constitui um enorme cardápio que se oferece no lugar da própria coisa, que no mesmo quando é comprada, como reflexo de estímulo causado pela publicidade, sempre é decepcionante. Esse ritual de excitar o desejo e ao mesmo tempo negar sua realização substancial caracteriza a essência da indústria cultural como ameaça de castração. Quarta. O sistema capitalista, desde seu nascimento, baseou-se na ideia de que todos são livres para fazer o que quiserem, sem os entraves da sociedade tradicional. Em um mundo totalmente administrado, como diz Adorno, é preciso fazer crer que a rede de monopólios, truques e cartéis ainda mantém o espaço para o acaso, em que a liberdade individual pode ser exercida. A indústria cultural se incumbiu de fornecer essa ilusão de contingência. Vários de seus produtos incluem a ideia de que qualquer um poderia fazer parte do universo de riqueza mostrado por eles. A todo instante é notório o apelo por novos talentos, novas formas de realizar algum tipo de trabalho e toda a enorme rede de loterias, sorteios e premiações que mostra a possibilidade de qualquer um tirar sorte grande. Como a quantidade de premiados é desprezível em relação aos que permanecem em toda sua existência sem ganhar nada de significativo, o que ocorre é que a própria imagem de possibilidade de ganho por qualquer um já é usufruída pelos indivíduos como o próprio prêmio, como uma realização fantástica do desejo. Esse poder da cultura de massa de se misturar no real, de tornar iguais as imagens e a realidade, faz com que seu teor ideológico se diferencie substancialmente do que era classicamente considerado como tal. No tempo de Marx, ideológico era o que se colocava para além das contradições da infraestrutura, com uma hipótese de ideias e concepções avessas à dinâmica histórica e social. Na cultura de massa, seu caráter ideológico consiste na colocação da existência do mundo como seu sentido. Em termos gerais, o prazer que os consumidores experimentam nessas obras é o de saberem que o mundo é tal como eles pensam que é. Quinto, o capitalismo tardio é uma escolha de adaptação ao sistema. Somente se percebe como tendo chance de sucesso aquele que se adapta às exigências do mercado e da vida em geral, em vez de mostrar a dignidade de um ego que se afirma em sua diferença relativa ao todo social e cósmico, tal como podemos perceber na tragédia grega. A indústria cultural tende a enfatizar o quanto a identidade subjetiva se valoriza a partir da integração à totalidade social. Desse modo, ela faz constantes empréstimos à arte, mostrando o sofrimento como etapa necessária no processo de luta pela vida da inserção social. Nessa corrupção do trágico, Adorno e Horkheimer visualizam a própria anulação do indivíduo.
Tem-se, a partir desse quadro, uma pseudo-individualidade, na medida em que o indivíduo apresenta traços dispersos de uma universalidade consumida em cada produto da indústria cultural. Todo ídolo exprime uma realização pessoal que cada um já não mais acredita que possa alcançar, contentando-se com a participação meramente imagética, cujo resultado é a resignação. Essa característica desses produtos mostra o quanto sua essência se esgota na finalidade de gerar lucro. É bem verdade, por outro lado, que as obras de arte sempre foram mercadorias no universo capitalista, mas elas exercem uma negação desse aspecto ao seguirem a lei de sua própria identidade, enquanto as obras da cultura de massa são mercadoria integralmente, uma vez que não possuem um valor específico determinado materialmente. Sua qualidade depende apenas de seu valor de troca, vinculado ao prestígio social, ao status conferido a quem as frequenta. Vixe, essa sétima é gigantesca, mano. Pera aí, mano. Não, cara. Calma lá. Uma parte da sétima aqui, então. Bora lá. Todas as produções da indústria cultural não são apenas compatíveis com a publicidade, são totalmente homogêneas. Qualquer programa de televisão tem como substância última o mesmo princípio associativo que a publicidade em seus intervalos comerciais. Compra-se a felicidade com a participação no universo imagético apresentado. No caso do programa, o consumidor imagina situar-se naquele universo de beleza, felicidade, juventude, potência sexual, etc. E ao comprar uma mercadoria anunciada na publicidade, tenta fazer a mesma coisa, só que diretamente com a posse material do objeto, que se toma um mero pretexto para a aquisição imaginária daqueles mesmos valores. Na suposta transparência plena do discurso publicitário, Adorno e Horkheimer identificam um dos principais motivos pelos quais a indústria cultural se mostra como mais uma das faces de regressão do esclarecimento ao mito. Na medida em que a suprema racionalização coincide com a manutenção eterna da ordem social vigente, uma das características positivas do livro de Rodrigo Duarte é a de não limitar sua abordagem apenas ao que é diretamente ligado ao tema da indústria cultural, enfocando conceitos que giram ao seu redor. É o caso de sua análise sobre a história filosófica do antissemitismo, esboçada em uma das partes da dialética do esclarecimento. Nesse item, os autores tentam explicar a ascensão vertiginosa do sentimento antissemita, que constituiu um dos pilares da ideologia nazista. Trata-se de explicar por que pessoas com uma história de vida aparentemente normal puderam colaborar com um genocídio tão brutal. Um dos conceitos empregados é o da falsa projeção, caracterizada pelo fato de que o ego, esvaziado da consciência de suas motivações historicamente determinadas, tende a projetar no outro lado tudo aquilo que em seu interior é pressentido de forma penosa e com repugnância. Nessa exteriorização de sentimentos hostis, geralmente são escolhidos indivíduos pertencentes a minorias étnicas, religiosas, sexuais e outras, às quais se atribuem características que as tornem alvo justificado para a agressão. Esse conceito de um ego enfraquecido que precisa desesperadamente se afirmar perante si mesmo e a sociedade é um dos elementos mais fortes em toda análise que Adorno fará em seu trabalho solo, e também quando participou da pesquisa empírica da Escola de Frankfurt, que resultou no livro A Personalidade Autoritária. Pode ser visto também como a base da ideia de uma semicultura, ou semi-informação, em que o indivíduo, dispensando-se do esforço de adquirir conhecimentos e também de refletir sobre seus pressupostos, apoia-se na satisfação de apenas tomar parte no universo cultural, tendo apenas noções vagas de tudo o que é dito, deixando-se iludir facilmente por meio dos conteúdos vinculados nessas imagens, cuja diretriz é sempre a do conformismo ao sistema como um todo. Essa ideia também está presente no texto Os Astros Descem à Terra, em que Adorno faz uma análise da coluna de astrologia do Los Angeles Times, escrita na época por Carol Reiter, e cuja estratégia discursiva consistia sempre em conselhos de obediência aos hierarquicamente superiores, seja em termos políticos ou profissionais, e também em regras de conveniência cujo fim último era a manutenção da ordem social e de suas diferenças no poder.